E aí, galera, vamos lá para mais uma resolução de matemática do Enem 2019 e hoje a gente vai resolver a questão de número 140 do caderno amarelo, tá? É uma questão que eu considero difícil, tá? Porque tem vários detalhes que tem que ser observados e porque envolve uma multiplicidade também de assuntos na mesma questão, tá? Então, a dificuldade já começa com a pronúncia do nome dessa planta aqui, né? Mas vamos tentar. A hidrangea micrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos o logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íons de hidrogênio. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então ele quer saber o valor de x, né, que é a concentração de íon hidrogênio, né, no cálculo do pH. E, pessoal, ele quer saber esse valor para que a hidrangea cor-de-rosa ela seja de maior valor comercial. Primeira coisa, para ela ser cor-de-rosa, ele informa aqui que o pH tem que ser maior do que 7, tá? E para ela ser a mais valorizada comercialmente, né, o pH ele tem que ser inferior a 8. Então, pessoal, para atender essas duas condições, o pH do solo em que é plantada, né, essa planta, ele tem que ser maior do que 7 e menor do que 8. Então, vamos fazer isso aqui. Como a gente viu, o pH ele é igual a menos o logaritmo na base 10 de x, que é a concentração de íons de hidrogênio, como ele formou aqui na questão. E esse pH ele tem que ser menor do que 8 e maior do que 7. Aqui está o pH aqui no meio, tá? Menos log de 10 na base, menos log de x na base 10. Então vamos resolver essa inequação para achar os valores de x, o intervalo de x, né, que torna essa inequação verdadeira, tá? Isso vai ser o nosso gabarito da questão. Primeiramente, a gente vai multiplicar todos os membros por menos 1, tá? Então, para deixar o logaritmo de x na base 10 aqui positivo. Então, o 7 aqui fica negativo, o menos 7, que estava negativo aqui no meio fica positivo, e o 8 também fica negativo. E eu inverto os operadores aqui da inequação, né? Por que isso, pessoal? Na equação, você pode fazer essa multiplicação normalmente, sem nenhuma outra alteração no operador, né? Mas na equação você tem que inverter esses operadores, porque, por exemplo, se você tem a seguinte inequação aqui, 1 é menor do que 2, que é menor do que 3, respectivamente. Se você multiplica tudo por menos 1, todos os membros, você vai obter menos 1 é menor do que menos 2, que é menor do que menos 3. O que não é verdade, tá? Porque menos 1 ele é maior do que menos 2, e menos 2 é maior do que menos 3. Então, quando você multiplica por um número negativo, você tem que fazer a inversão do operador também, que foi o que aconteceu aqui. Ele saiu aqui de menos foi para mais, saiu aqui de menos foi para mais, tá? Feito isso, pessoal, agora a gente tem que lembrar da propriedade de logaritmo, né? Na verdade, a definição de logaritmo, né? O logaritmo de um número b na base a, tá? Ele é igual a x quando a elevado a x é igual a b. Isso também vale para inequações, tá, pessoal? Então, por exemplo, no caso da questão aqui, a gente vai desmembrar essa inequação, então você percebe que esse logaritmo aqui de x na base 10, ele é menor do que menos 7, então a gente tem aqui, tá? E esse logaritmo também de x na base 10, ele é maior do que menos 8, então a gente tem aqui embaixo, logaritmo de x na base 10 é maior do que menos 8, e o logaritmo de x na base 10 ele é menor do que menos 7. Deixa a gente tirar aqui dessa inequação de cima, tá? Agora, pessoal, você vai simplesmente converter essa inequação aqui para essa segunda forma, tá? Então, se eu tenho que o logaritmo de x na base 10 ele é menor do que menos 7, é porque o x ele é menor do que 10 elevado a menos 7, pela definição ali, tá? Então, x vai ser menor do que 10 elevado a menos 7 e, além disso, o x vai ser maior do que 10 elevado a menos 8. Isso dessa outra parte da inequação aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, log de 10, log de x na base 10, que é igual a menos 8, isso seria que x é igual a 10 elevado a menos 8. Mas como é uma inequação, então eu troco o operador aqui também, tá? Então, o x vai ser, na verdade, maior do que 10 elevado a menos 8.
Com isso, pessoal, a gente conclui que o x ele tem que ser menor do que 10 elevado a menos 7 e ele tem que ser maior do que 10 elevado a menos 8. Então, menor do que 10 elevado a menos 7 e maior do que 10 elevado a menos 8 está na alternativa E, que é o nosso gabarito da questão, tá?